Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Eu sou o Richard Alquati. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já siga aqui, inscreva no nosso canal, curta o vídeo, nos ajude aí a apoiar. E hoje estamos aqui com um mineiro muito gente boa, que já vi que o bate-papo vai ser bem legal, que é o Ezequias Roquim. Queria primeiramente agradecê-lo. Ele que é fundador aí da ProBurner e da Pro Tools. E agradecer imensamente ele por ter disponibilizado o seu tempo e a gente poder conversar. Então, eu já queria iniciar já perguntando quem que é o Ezequias na fila do pão. Bom dia, é uma satisfação maravilhosa estar aqui com vocês. Bom, respondendo a questão aí, quem é o Ezequias na fila do pão, o Ezequias eu no caso, né, sou um ser humano comum, vivendo uma vida simples, tentando vencer na vida honestamente num mundo muito louco. Essa é a minha definição, né? Falando de mim, né? Também sou um filho amoroso, um irmão amoroso, um tio amoroso, um amigo amoroso. Que bacana, legal. E você é de Três Corações, né? Você estava comentando que eu achei bem bacana aí, o seu sotaque já não nega, esse sotaque bacana que é de mineiro, né? Eu nasci em Três Corações. Eu sempre falo para as pessoas que eu converso, né, que eu falo 5 idiomas, assim, fluentemente. Eu falo mineirês, caipirês, português, inglês e espanhol, né, mas o idioma oficial da minha casa é o caipirês. Então, se sair alguma palavra que você não entenda o significado aí, ou alguma coisa muito, assim, fora do padrão, você me pergunta que eu traduzo ela para você, eu faço uma transliteração para você. Beleza, legal. Eu queria que você contasse um pouco como que você iniciou a sua trajetória, como que você chegou aí na parte de automação industrial, manutenção. Tá, perfeito, cara. Foi um longo caminho até aqui. Eu nasci em Três Corações, né, nasci em Três Corações no sul de Minas, eu vivi 26 anos da minha vida no campo. Passei toda a minha juventude na roça, como diz no sul de Minas, né? Meus pais sempre trabalharam de fazenda em fazenda, assim. Meu pai é lavrador, minha mãe também. E aí eu cresci por lá. Estudei na roça, né, lá na escolinha bem simples, lá no campo. O meu primário foi lá, né? E depois eu fui conhecer a cidade, assim, conhecer mesmo, tirando as vezes que nós íamos para a cidade para tomar vacina, né? Nossos pais levavam a gente para tomar vacina. Eu fui conviver com o mundo urbano quando eu fui para o ensino médio. Aliás, para o ensino fundamental, né? Então, antes tinha o fundamental antes do médio, agora virou uma bagunça. E aí parei fiz o ensino fundamental todo na cidade, mas ainda morando no campo. No início do ensino médio, parei de estudar para ajudar meus pais na roça, né? Meu pai teve alguns problemas de saúde na época. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho. Eu acabei chamando essa responsabilidade para mim, e os meus irmãos continuaram estudando, e eu fiquei ajudando meus pais na roça. E aí fiquei até 2007. Em 2007 eu conheci uma menina, minha primeira namorada, né? A gente conheceu numa festa de fim de ano, e conversa vai, conversa vem, ela me obrigou a voltar a estudar, cara. Ela me obrigou a voltar para a escola, né, na época. Eu já estava velho demais para o ensino médio, né? Eu parei de estudar assim que eu entrei no primeiro ano do ensino médio. E o que acontece? Eu estava velho para o ensino médio, né? Aí ela correu atrás, ela me matriculou no EJA. Eu não queria voltar a estudar, eu queria continuar na roça. Para mim tava numa zona de conforto muito gostosa, né? Ela me matriculou no EJA na época, formei pelo EJA, e nesse mesmo ano, isso foi 2008 já, 2008, parei de estudar em 2003, eu abandonei a escola assim para ajudar no campo, né? E isso, 2008, 5 anos depois, aí eu voltei, formei no EJA. E eu queria terminar o estudo no EJA, voltar para o campo. Ela me obrigou eu não tinha dinheiro na época, né? A gente sempre teve uma vida muito, muito simples, muito simplória. Meus pais lavradores, eu também, mas não tinha condições de fazer faculdade. Eu nem almejava isso, nem sonhava com isso, porque era um sonho muito distante, né? Daí, ela me matriculou no Cefet, no Centro de Educação Tecnológica de Minas. Lá é federal, é uma coisa meio que FATEC aqui em São Paulo.
num curso de mecatrônica. E aí eu fiz o vestibular, passei em 9º lugar na época. E aí foi a minha entrada para o mundo da tecnologia, da indústria principalmente, né? Foi o meu portal para sair a minha janela para sair do campo e ir para a cidade e virar um ser humano urbano, totalmente urbano. Que legal, cara, que inspirador, nunca é tarde, e que legal que essa pessoa acabou entrando na sua vida aí, acabou te incentivando, não que a vida no campo não fosse boa, mas acabou agregando, né? Eu acho que tudo serve de bagagem nessa vida, e até sobre isso, eu queria entender o que te motivou, como que foi a história de surgir a ProBurner. Tá, eu nunca fui empreendedor, né? Eu sempre falo, quando as pessoas me encontram em feira, em evento, e eles vêm conversar assim sobre a minha trajetória ou sobre mim, né? Eu tenho uma atividade razoável no LinkedIn, eu acho que poderia ser melhor, mas eu sou muito conhecido no meio da combustão industrial por ser agressivo com conteúdo, assim, né? Eu compartilho muito conteúdo. E às vezes as pessoas me fazem essa pergunta, eu sempre falo que eu sou um lavrador com CNPJ, né? Infelizmente eu não aprendi cedo ser empreendedor, nem ser empresário, nem nada, né? Tudo que eu aprendi foi meio que autodidata. A ProBurner, ela surgiu de um problema, que foi aliás, a minha veia empreendedorística, ela surgiu de um problema, que foi uma demissão, né? Eu fiquei no mercado, fiquei à deriva no mercado. Aí fui na onda de alguns influencers do YouTube, né, que falava para trabalhar com o meu próprio negócio, que eu não ia trabalhar para mais ninguém, o que não é verdade, né? Quando você é empreendedor, você tem muito mais patrão do que quando você está CLT, mas foi uma oportunidade. E meu primeiro empreendimento foi junto com um amigo meu, um engenheiro maravilhoso, um ser humano fantástico, já nesse ramo de caldeira, né, que foi onde eu me profissionalizei, e ficamos juntos de 2018 até 2023. 2023 teve uma cisma, nós nos separamos e aí surgiu a ProBurner. A ProBurner surgiu com o intuito de prestar para o mercado um serviço de altíssimo nível dentro das minhas capacidades, né, que na época eu estava sozinho, para automação de caldeira, para gerenciamento de risco de caldeira, para inspeção de caldeira também, para posta em marcha, manutenção preventiva, manutenção corretiva, mas sempre voltado para a parte de automação da caldeira, de controle de combustão da caldeira, emissão de poluentes, para esse lado, né, que no caso acabou sendo minha especialização quando eu entrei no mundo das caldeiras. A ProBurner surgiu dessa forma, ela surgiu não foi de um sonho, eu realmente não tinha um sonho de ter um negócio, foi uma necessidade, né, que depois virou um sonho, né. Na verdade, virou o meu caminho do sucesso, assim. Eu não penso, talvez por conta da minha origem bem simples, humilde eu sempre fui, né, mas eu falar de mim ser humilde parece uma coisa, uma aberração, mas assim, o ambiente que eu fui criado, ele sempre foi um ambiente muito humilde, de pessoas humildes, de pessoas simples, pessoas bondosas, né? Isso moldou a minha educação ao longo de toda a minha vida. Mas eu sempre eu nunca tive essa gana de ter um negócio, de prosperar, padrão Elon Musk, assim, de ter bilhões, não. Eu sempre quis vencer na vida do meu jeito e ajudar o máximo de pessoas possíveis que estavam à minha volta, né? Até porque eu e a minha família, nós fomos muito ajudados. Então, a ProBurner não surgiu de um sonho, ela surgiu de uma necessidade e virou meu sonho depois. E virou o meu caminho de sucesso. E todo dia, qualquer coisa que eu faço pela ProBurner, eu faço como se fosse como se eu estivesse vivendo uma realidade muito gostosa, fazendo uma atividade muito gostosa. Eu não levanto com... Prazerosa. Com prazer. Né? Talvez isso seja realmente um sonho, né? Geralmente os sonhos são gostosos, né? Então, infelizmente não foi uma empresa que surgiu de um sonho, talvez eu tivesse colocado mais afinco para ela dar certo. Surgiu de uma necessidade, mas virou um sonho depois. Eu acho muito bacana isso que você está trazendo, porque realmente o sucesso é muito relativo. Por exemplo, para o Elon Musk, o sucesso era ser
conquistar o espaço, ir para Marte, ser bilionário. Eu acho que o sonho dele é ser enterrado em Marte. Eu acho que sim. Eu acho que ele já falou sobre isso em algum lugar. Assim, não sabia, não. Mas assim, eu acho interessante que, para mim, hoje, no momento de vida, e já foi diferente isso atrás, para mim, ter sucesso como empreendedor, como empresário, é você, sim, conseguir ter uma vida relativamente boa, confortável, poder ir no mercado, comprar coisas gostosas, poder ter uma filha, poder proporcionar para ela educação, passeio, enfim, saúde, mas também ter um tempo, poder se desconectar, ter um tempo de qualidade com ela, ficar tranquilo no final de semana, ter uma viagem bacana, poder passear. Então, assim, para mim, isso é o sinônimo de sucesso. E no passado já foi diferente, já fui muito mais ambicioso do que talvez eu sou hoje. Sim. Mas ter filho mudou um pouco minha visão de sucesso. Sim. Mas até em cima disso, eu queria, olhando o seu Instagram, porque a gente dá uma stalkeada nos nossos convidados, e eu vi ali que você se define como cristão, Globetrotter, não sei se é assim a pronúncia correta. Eu acho que é Globetrotter. Tá. Eu acho, não sei. Em outras palavras, é alguém que viaja, gosta de passear, ser andarilho, mas como que você acredita que essas experiências, essa bagagem pode ajudar na sua visão aí de empreendedor aí para ProBurner e para Protus? Tá. Desculpa, a correção é Burner Tools, a empresa. Perdão. Eu esqueci de passar o nome certo e eu falei rápido também. Inclusive, eu estou usando o boné aqui, ó, muito bonito. Queria agradecer aqui pelo presente aí. É o nosso boné da ProBurner. A loja da ProBurner é a Burner Tools. Ferramenta para queimadores. Né? Uhum. Sobre as viagens. O que acontece? Quando eu formei mecatrônica, eu sou mecatrônico, né? Quando eu formei no curso de mecatrônica lá em 2011, eu fui convidado. Não, teve um convite de uma empresa lá de Varginha, isso perto de Três Corações, né? Eu estava estudando ainda mecatrônica. E chegou o convite dessa empresa que abriu vaga para trabalhar, para jovens trabalhar na empresa, né? E ninguém queria ir. A mecatrônica ela tem um ramo muito gostoso, que é o ramo de robótica. O ramo no qual eu era péssimo, né? E as pessoas, o time que estava lá, os alunos, eles eram muito voltados para a robótica, porque realmente é uma coisa muito interessante. E teve esse convite da empresa, que é uma empresa que eu devo muito da minha carreira. Eu não diria toda, porque tem meu esforço na minha carreira também, mas a oportunidade para entrar no mercado foi essa empresa que me deu, foi a Steam Master, uma fábrica de caldeira que tem em Varginha. Então, eles abriram uma vaga para contratar pessoas, né? E aí ninguém queria ir, porque trabalha com caldeiraria, é uma caldeiraria, serviço pesado, lixadeira, maçarico e outras coisas mais, né? Bom, um professor meu, ele me chamou lá para bater um papo, ele falou: Ezequias, eu acho que você deveria ir para essa empresa. Você deveria fazer o caminho do herói dentro dessa empresa. Por conta do nosso curso aqui, esse pessoal vai te oferecer serviço na área administrativa, você vai fugir dessa área administrativa, você vai ter que ir para o chão de fábrica, para você entender tudo certinho sobre a fabricação desse equipamento, isso vai te dar uma carreira. Você veio porque o que acontecia? Eu estudava mecatrônica e morava no campo, então assim, eu caminhava 3 quilômetros, né? Aí chegava num ponto lá na rodovia Fernão Dias, pegava um ônibus escolar que passava, e lá, né? E rodava mais 50 quilômetros para ir para Varginha estudar. Aí estudava, voltava 50 quilômetros de busão, né, de ônibus, né, no caso, andava de madrugada 3 quilômetros até chegar no sítio dos meus pais lá, né. Então esse foi 2 anos desse jeito, né. E aí esse professor falou: cara, você precisa se profissionalizar, você é um cara do campo, você não tem o vício que muito peão de indústria tem, né, assim, você não tem malícia, você não tem nada, esse pessoal vai te aproveitar bem lá. E aí eu me candidatei para a vaga, acabei passando, né, para ser ajudante do ajudante lá, assim, né? Até porque eu não sabia fazer nada, né? Não fizeram nada de errado comigo. Então eu entrei na produção dessa fábrica. Aí com 2 meses depois me convidaram para participar
para participar de uma seleção interna para trabalhar na qualidade, porque como eu estudava tecnologia de solda na mecatrônica, me chamaram para participar dessa seleção para trabalhar no sistema de qualidade deles lá, que era o inspetor de qualidade, né? O cara inspecionava solda, inspecionava montagem, inspecionava tudo lá, né? Beleza, consegui entrar e fui trabalhar na qualidade. Fiquei lá um ano e pouco. Bom, aí eu tô explicando o Globetrotter, tá? Com esse um ano lá, um gerente, um grande amigo meu também, uma pessoa fenomenal, o Jânio, ele era gerente da assistência técnica. E a assistência técnica era... A engenharia da empresa era fenomenal. Não deve ser ainda, né? Hoje eu não vou lá mais, mas com certeza ainda é fenomenal. E o outro setor que o pessoal, assim, todo mundo tentava galgar era para assistência técnica. Eu acredito que o pessoal queria ir por conta de viajar. Né? E eu já estava de olho na tecnologia deles. Porque, imagina, para um cara do campo que cresceu com a enxada na mão, carpindo ou capinando café, não sei como é que vocês falam aqui na região, lá fala capinando, né? Capinando café, colhendo café, né? Você tá na frente de máquina CNC, você tá vendo um computador, tá vendo tecnologia de ponta, né? Para mim era fenomenal aquilo. Aí, pois bem, aí esse Jânio, ele fez um convite para eu participar da assistência técnica, porque parece que alguém estava saindo lá da assistência técnica. Ah, tá. Não, história fenomenal. Eu tava, num dia aleatório, assim, a gente tava esperando o ônibus para ir embora para casa. Isso eu já tava morando em Varginha. Tava morando em Varginha já. E trabalhando na qualidade. E esperando a van para ir embora para casa. Aí eu tava conversando com um cara aleatório da empresa, assim, uma pessoa aleatória. E falando do que eu tinha formado em mecatrônica, etc. Falando dos meus anseios, né, profissionais e tal. E o rapaz gostou. O Ellerson, tá na Irlanda, um abraço pro você, Ellerson. o Ellerson, esse cara, ele era da assistência técnica, ele gostou da minha conversa, dos assuntos que a gente falou, e falou, cara, beleza, você é um cara bacana. E desapareceu, nunca mais eu vi o Ellerson, né? Aí passou uns 3 meses, esse Jânio, depois se tornou um grande amigo meu, me convidou para participar da assistência técnica. E aí eu mudei de setor, 2011, finalzinho de 2010 para 2011 já. Não, 2011 para 2012. E aí, cara, aí foi quando começou a minha vida de caminhante, assim, porque a empresa gigante, tinha cliente no Brasil inteiro, fora do Brasil, tinha na África, aqui na América do Sul. E aí começou a minha vida ou Globetrotter ou Globetrotter, né? Uhum. Depois o pessoal de inglês aí comenta aí e fala pra gente como é que é a pronúncia correta aí. E aí eu conheci o Brasil inteiro. O único lugar do Brasil que eu não fui foi no Amapá ainda. Sério? Sempre a trabalho. Eu conheço o Brasil inteiro sempre a trabalho. Né? De 2012, comecei a viajar em 2012. A minha primeira viagem foi para Santa Catarina a trabalho. Depois conheci o Brasil todo a trabalho. Fui para Venezuela a trabalho. Esse é o meu lado caminhante. Depois eu viajei para alguns lugares do mundo assim, a passeio, né? De férias. Mas dos meus 15 anos de carreira, eu não viajei 3 meses para desfrutar do lugar, sempre a trabalho. Viajava de noite. A última viagem minha, uma das viagens minhas aí do ano passado, eu fui para Salvador fazer um serviço na fábrica de papelão lá. Eu cheguei de noite em Salvador, trabalhei o outro dia e viajei de noite para Indaiatuba. Assim, eu só vi Salvador à noite. Então, viajar a trabalho... Você parou para comer, nada. Não, assim, eu comi na empresa, comi no aeroporto, né? Eu não tive o prazer de desfrutar de uma acarajela na cidade. Então, a viagem a trabalho ela é muito, muito diferente da viagem a passeio. Mas como que você acredita que ter essa bagagem de conhecer aí outras culturas e tal pode estar contribuindo hoje com a sua visão empreendedora? Perfeito. Eu fugi da conversa. Não, foi maravilhoso, cara. Eu fugi da tua pauta, mas o que acontece? Eu tenho um ditado comigo que eu sempre falo para os meus amigos, principalmente os que têm medo de viajar, assim. Todo ser humano, ele tem que ficar longe da família dele o suficiente para que, se caso ele grite, ninguém escuta, entendeu? Por 2 motivos básicos, no meu entendimento, né? O primeiro é que você tem que ter a percepção da sua pequenez no nosso planeta, assim. Você é só mais um elemento nesse planeta.
você se despir de ego, de arrogância, de tudo, né? Nós somos um grãozinho de areia. Para você perceber que assim, a gente aprendeu isso com o Covid, né? Se a casa do teu vizinho pegar fogo, a tua tá em risco também, né? Mas o primeiro passo é esse. O segundo é para você entender que o teu ponto de vista é só o teu ponto de vista. Assim, diversas pessoas resolvem os mesmos problemas de outras formas. E isso me ajuda muito. A pergunta em relação à minha percepção disso, né? Conhecer, viajar, conhecer pessoas, conhecer outras culturas, assim, dentro do Brasil mesmo, tá? No Brasil tem muitas culturas diferentes, né? Todos nós ficamos de pé para nossa bandeira, mas a gente tem muita cultura diferente no Brasil. É um país maravilhoso, cara. Isso é um país fantástico. Isso contribuiu para mim, como pessoa, e para o meu negócio, exatamente dessa forma, assim, existem diversas maneiras de eu resolver um problema, ou de eu encontrar uma solução, que é resolver um problema, ou de entender um problema, e tudo. Não só um problema de máquina, mas de pessoa também. Sim, né? Uma máquina, para operar bem, por mais automática que ela seja, ela tem alguém lá fazendo a programação ou cuidando, né? Então, essas viagens, elas serviu muito para isso. Primeiro, para eu ser mais humilde, para entender o meu lugar nesse planeta maravilhoso. Segundo, eu tenho meus defeitos, tá? Eu não atendo bem todo mundo. Quem não tem? Eu não atendo bem todo mundo, não, mas a gente sempre decepciona alguém, né? Mas me ajudou com isso. Eu vou contar um caso rápido. Tem um lance que aconteceu agora na viagem espacial de civil, você viu? Da Dragon, da SpaceX? Não vi. Foi um passeio espacial. Foram 3 ou 4 pessoas, e a hora que o cara saiu pra fora da nave, ele ficou meio que, o pessoal falou que era falso, porque ele ficou parecendo um bonecão de posto, assim, ele ficou assim com a mão assim e tal, ficou todo travado. Você não viu essa cena? Não vi. E aí o pessoal tava explicando o que é aquilo, cara. Tem um nome bonito, o Sérgio Sacani do Space Today. Sérgio Fogueteiro, lá Sérgio dos Foguetes, né? Ele fala o nome bonito disso aí, que quando o cara... A hora que a pessoa sai, é muito comum os psicólogos tratarem esse astronauta, mas os astronautas estão preparados. Quando a pessoa sai para fora da escotilha, que ela vê aquele planeta gigante, ela tem a noção da pequenez. Sim, e entra em choque. Foi o que aconteceu com o cara. E realmente ficou muito bizarro. Caramba! Se você puder, me manda o link aí pra gente deixar aqui na descrição do vídeo, para quem estiver assistindo quiser assistir. Perfeito, eu vou fazer isso, vou mandar o link aí, então o pessoal, todo mundo assiste aí. Legal. E me fala uma coisa, hoje eu achei bem bacana o seu LinkedIn, como você colocou, você tem gerado um conteúdo de qualidade aí, e eu queria entender assim, como que você consegue se diferenciar nesse mercado, alcançar novos clientes com a ProBurner? Tá, o LinkedIn é o seguinte, em 2018, eu assumi metade de uma empresa com um amigo meu, né? Que eu comentei lá no início. E a gente não tinha... Assim, a gente tinha alguns clientes... Na época nós tínhamos alguns clientes, mas a empresa ela cresceu e nós ficamos sem... O que acontece? Nós empregamos, na época, um monte de gente, várias pessoas na empresa, e aí nós aprendemos que a empresa tem custo fixo. E aí nós precisávamos fazer serviço para pagar o custo fixo da empresa, né? Porque tinha um monte de pai de família empregado e demitir, cara. Assim, talvez para grandes corporações é muito prático demitir, porque você manda uma pessoa de RH lá tomar essa responsabilidade e você mesmo fica blindado. Mas para quando você está com a pele no jogo, né? O skin da game é diferente. Pois bem, aí a gente tentou lá, contratamos um pessoal para gerenciamento de Google, mas nós não sabíamos o que era isso na época. Aí beleza, aí o mundo aconteceu, em 2019 para 2020 nós tivemos um problema muito sério no planeta, que foi o Covid. Aí no Covid, nós ficamos, foi em março mais ou menos que foi decretada a pandemia aqui em São Paulo, nós ficamos aí março, abril, maio, junho, praticamente sem serviço. Lockdown. Com todo mundo recebendo salário, né? Na época, eu e o meu ex-sócio, nós zeramos nossos salários para conseguir pagar o salário do pessoal. Ligamos para a nossa contabilidade
Perguntando para eles até quando que a empresa dura do jeito que está. Aí o pessoal passou para nós, que a empresa duraria ali mais até agosto, por exemplo. Falei, então até agora, aí chamamos o pessoal, conversamos, falamos, ninguém vai ser demitido até agosto. Se a gente não conseguir serviço até agosto, todo mundo vai para a rua, aí a gente entra em sistema de contenção, né? Sobrevivência. E aí a gente dá um jeito, a gente vai em algum milharal, pega milho para fazer pamonha, deixa um bilhete lá falando pro dono do milho que a gente vai voltar para pagar depois, aí dá nossos pulos. E aí eu comecei a estudar. Eu estava assistindo um vídeo aleatório assim na época, procurando solução, né? Aí eu vi um vídeo muito bacana de um americano falando, assim, o vídeo não tinha nada a ver com pandemia, era um vídeo aleatório sobre sobrevivencialismo. Ele falando ele explicando lá que durante à noite, enquanto estava chovendo, etc., ele aproveitava para arrumar as ferramentas dele, planejar o próximo dia. Isso me deu um insight, me deu uma ideia muito bacana. Eu falei, caramba, o que pode fazer a nossa empresa, na época, ser vista nesse mar que ninguém sabe o que está acontecendo? Né? A gente tinha um mar revolto, com um barco à deriva, e ninguém sabia o que fazer, né? Essa é a verdade, né? Os cientistas tinham a ideia deles lá e acabou fazendo a vacina para o planeta todo depois, mas o resto do mundo, né, o cientista fez o que ele tinha que fazer e nós estávamos tentando sobreviver aqui embaixo, né? E aí surgiu o marketing de diferenciação, que eu não faço a menor ideia do que seja assim, no escrito, né? Eu aprendi marketing de diferenciação por mim mesmo, estudando no YouTube. E aí surgiu o LinkedIn, porque, por exemplo, a gente podia gastar dinheiro com o Google, a gente podia gastar dinheiro com outras ferramentas. Mas se você não consegue se diferenciar, você é só mais um. E onde estava o profissional, né? Porque no YouTube tá os influencers, tá outras coisas, tá o pessoal que faz vídeo para finança. O YouTube ele é mais para entreter, né? Apesar de aprender muita coisa boa, você aprende as coisas com entretenimento. Vou conversar uma coisa. Das redes sociais que eu mais acesso, que eu tenho vício, é o YouTube. Eu também. Tanto para entretenimento, quanto para aprender, para tudo. Não, tudo. Hoje, na minha profissão, 80% do que eu sei hoje, eu sei com o YouTube. Assim. Não na totalidade, propriamente com o YouTube, com o que está lá, mas com profissionais de lá que você entra em contato, manda e-mail, você compartilha arquivos. Cursos. Isso. Eu conversei com muita gente do Azerbaijão, do Turcomenistão, cara, do oeste asiático, do leste europeu para tecnologia de queima, principalmente de pellet, de gás natural, né? E aí o LinkedIn, cara, nós na época a gente viu que os profissionais estavam todos lá, principalmente procurando emprego, né? O LinkedIn ainda é uma grande janela de RH, mas aí nós mudamos tudo, mudamos a cor da marca, mudamos o jeito, a nossa postura no LinkedIn. Eu usava o LinkedIn bem passivamente na época, assim, ficava consumindo conteúdo, passamos a postar mais conteúdo, aí como que a gente vai chamar atenção na época, né? Eu com o meu ex-sócio falando. Isso antes da ProBurn ainda. Como que a gente vai chamar atenção? Eu percebi um padrão de internet, assim, ó, principalmente no YouTube. O pessoal, eles tendem a entregar um conteúdo bem superficial para atiçar a tua atenção para vender o curso ou o conteúdo aprofundado. Exatamente. Eu não julgo, eu não digo que é errado, é uma estratégia. No LinkedIn a gente fez o contrário, né? Lá começamos lá a fazer artigo, explicar como é que você liga uma caldeira com segurança, como é que você faz manutenção disso com segurança, né? E como é que você monta isso aqui, como é que você faz aquilo, e aí para chamar atenção. Quando eu encerrei a minha sociedade com esse meu ex-sócio e comecei a ProBurner, que aí era voltada mais para queimador industrial, para queima limpa, para emissão atmosférica, eu falei, eu vou na mesma pegada. E aí criar conteúdo é difícil. Criar conteúdo não é difícil, criar conteúdo de qualidade é difícil. Né? Então, eu bati nessa... mais um conteúdo tão técnico, né? Sim. Uma coisa é você criar conteúdo, sei lá, de uma coisa de uso comum, celular e tal, mas de uma caldeiraria, de um aquecimento industrial tão técnico assim. É muito específico, né? E o que acontece? Criar conteúdo de qualidade é difícil. E aí eu fui aprendendo tudo sozinho, sozinho não, né? Fui assistindo canais bons no YouTube, diversos canais bons, só que a minha empresa era só eu, né? Quando eu saí dessa antiga empresa com esse meu sócio, eu saí para empreender sozinho, né? E
acabou que não teve jeito, a empresa acabou crescendo depois. Quando a empresa cresceu, que começou a chegar os técnicos para me ajudar, aí eu voltei para o LinkedIn de novo, que era a rede social que eu tinha mais visualização, né? O Instagram, por exemplo, para o meu negócio, eu tô lá porque um dia isso vai virar a rede social de velho, e aí esses velhos vão me assistir. Né? Mas rede social de jovem, ela tende a não ter tanta visualização de conteúdo técnico. Né? É por isso que você vê tanto jovem ganhando dinheiro fazendo dancinha e não ensinando a montar um foguete, por exemplo. Exatamente. E toda a rede social ela envelhece. Então, pensando nisso, a ProBurner... a ProBurner tá lá no Instagram, porque ela vai virar uma rede social de velho uma hora. Né? Igual o Orkut virou, igual o Facebook acabou virando também. Né? E aí, o tempo que eu tinha de criatividade e ânimo, eu faço, aliás, o que eu tenho de criatividade e de ânimo no LinkedIn, assim, para post, né? Para tráfego pago é Google, não tem outro melhor. O Google está muito ligado, assim, ao momento de compra, né? Porque a pessoa está pesquisando uma solução, um serviço, enfim, ele disponibilizou. Então, se você fizer uma campanha de rede de pesquisa com os termos que a pessoa já tem uma consciência, ele já sabe um pouco mais sobre a solução, sem dúvida é o canal. Mas o LinkedIn também ele tem algumas opções bem interessantes, como você segmentar, às vezes você já tem mapeado quais as empresas da região você quer atender, você poder anunciar para as pessoas que trabalham lá, ou seja, segmentando por cargos. Existem possibilidades muito mais específicas de segmentação do que o Meta, do que o Google, e acaba sendo complementar. Mas, sem dúvida, para começar a ter os primeiros resultados, eu acho que no seu ramo, o Google Ads, sem dúvida, é o que vai atrair. Não, fenomenal. Fenomenal. Eu não acreditava nisso, não, tá? Eu sou bem... Como mineiro. Como bom mineiro, né? Desconfiar. Total. Um bocadinho. E com muito pouco dinheiro, né? A gente tem eu acho que qualquer pessoa tem a percepção, porque o mundo é muito grande e a gente vive uma era de consumismo muito alta, né? Com muito produto bom, barato, ainda tem esse detalhe, né? A Ásia, ela conseguiu colocar, sei lá, 400 milhões de pessoas tirar 400 milhões talvez esse dado esteja errado, tá? Eu tô falando 400 milhões, que eu tenho na minha mente, mas talvez seja menos, de tirar isso aí de pessoas da pobreza. Então esse pessoal tá consumindo muito. E a Ásia consegue produzir muita coisa boa com custo muito baixo, por conta de mão de obra, né? A China tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, né? A Índia passou até a China, sim, né? Sim. Você tem mercados aí que... E o brasileiro, no geral, o brasileiro ele é pouco produtivo e é um povo trabalhador, cara. Sim. Eu conheço o Brasil inteirinho, assim, eu trabalho, né? Todos os lugares do Brasil que eu botei os meus pés, é óbvio que tem um estraga-raça em algum canto, mas eu não sei como é que seria uma palavra bonita para esse cidadão aqui, né? Fala que vem na mente. Um pela-saco, né? Sempre tem um. Puxa-saco. Mas o brasileiro é um cara muito trabalhador, é um povo bom, o povo brasileiro. E ainda assim é bem menos produtivo do que o americano. Eu acho que é 25% do americano a produção do brasileiro. Pois é, cara, é intrigante isso daí, né? E aí eu não sei. Eu acho que é foco, assim, principalmente a gente já atendeu algumas empresas americanas e eu percebo que eles têm hiperfoco, assim. Tipo, sim. Eles não têm abstração de ficar abrindo rede social no meio do trabalho, de conversinha sobre futebol, é hiperfoco total. Eu concordo. Uma coisa que eu percebi, eu sou mecatrônico, né? Eu tô formando engenharia agora, mas eu tô formando engenharia mecânica, mas a minha carreira toda eu fiz em cima da mecatrônica, que foi o curso que eu formei lá em Varginha, né? O que acontece? A mecatrônica, no meu jeito de ver, ele é um curso completamente voltado para países em desenvolvimento. Uhum. Por quê? Porque você pega, num curso só, você agrega várias áreas do conhecimento. A engenharia também faz isso, com muito mais profundidade, né? Mas a mecatrônica faz pro lado técnico, que é para a pessoa que vai estar executando. Profissionalizante. Isso, Você pega a mecânica, a robótica, a eletrônica, a informática e mais algumas outras coisas que eu não lembro lá agora, e segurança do trabalho, por exemplo, joga tudo num curso só, faz uma caldeirada daquilo e aí o que acontece? Você tem que fazer... o intuito é esse, é formar um profissional para o mercado que ele vai ser polivalente. A melhor forma de você fazer uma coisa bem feita é você fazer só uma coisa. Isso é indiscutível.
Não existe esse negócio de ser multitarefa, não tem como. Não, consegue, mas consegue tudo mediano, entendeu? Você não consegue ter profundidade. Sim, não consegue ter uma boa assertividade. Você vai conseguir, mas vai ter burnout, a tua carreira vai ser mais curta. Ou você vai, por mais valente que você seja, ou polivalente que você seja, você vai, dali a pouco, a tua mente vai te mostrar que você está num ambiente tóxico, entendeu? Não é que as pessoas são tóxicas, o ambiente é tóxico, entendeu? E o brasileiro, ele é um cara trabalhador. Eu não sei se a tecnologia influenciaria tanto nisso, talvez sim, né? Você vê uma forma que um indiano faz uma bateria, por exemplo, ele faz na rua, juntando as peças ali e tal, e eu não sei quantas baterias que eles produzem por dia, porque esse dado eu não tenho. Você pega uma fábrica de a Tudor Baterias em Bauru, por exemplo, que era um cliente nosso. O sistema de produção de baterias do pessoal lá é fenomenal, cara. Completamente automatizado. Você tem uma caldeira excelente lá produzindo vapor preso na temperatura certa, na vazão certa. Então, talvez a tecnologia aplicada para o indivíduo seja um diferencial, né? Ou o foco da pessoa também, né? Talvez a pessoa tenha aquela... vou fazer pelo meu salário só aqui, tá bom demais, né? E me conta uma coisa, quais são os principais desafios dessas empresas de aquecimento industrial que eles têm e como que a sua empresa ajuda eles? Tá, hoje os desafios são diversos, né? Mas esses desafios eles tendem a mudar de acordo com que a legislação muda, né? Então, atualmente, o maior desafio que o setor que a gente trabalha enfrenta é de preço de combustível. O petróleo ele ficou muito caro, né? Se bem que tem caído nos últimos dias aí, mas o gás natural ficou muito caro, o óleo bruto ficou muito caro, e então o desafio maior é esse, né? Para a pessoa que tem um queimador instalado, seja ele numa caldeira, num forno ou sei lá, num gerador de água quente, qualquer outra coisa. Hoje o pessoal procura, essas pessoas da indústria, elas procuram nós para reduzir consumo, é isso, né? Eles querem reduzir, na verdade, custo, né? Consumo nem tanto. Uma coisa está bem ligada com a outra, mas assim, eles não estão aí para consumo. Se consumisse mais e pagasse menos, ninguém ia se preocupar com consumir mais, entendeu? A primeira dor que tem. Eu quero gastar menos, garantindo a minha produtividade. O segundo, aí é lei. Aí se adequar a emissões atmosféricas. Aí a gente tem padrão de emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa, de CH4, que é outro gás de efeito estufa, né? Mas o CH4 a gente pode usar ele como combustível e transformar ele em CO2, CO, óbvio, guardado as suas partes por milhão, né? E outros gases. E é isso, a gente tem essas duas principais dores. A primeira é se adequar a uma legislação que obriga a indústria, né, esse cliente a emitir menos gases de efeito estufa e garantir a produção dele com um custo mais baixo. Legal. E o que você enxerga como tendências de mercado para os próximos 5, 10 anos nesse setor? A nossa área, essa área que a gente atua, né, de combustão industrial, ela já é uma área muito, muito automatizada. Ela passou por uma automatização gigantesca nos anos 2000, 2010. Mas no Brasil, lá fora já acontece algumas coisas que no Brasil não acontece. Na Europa, por exemplo, né, existem algumas certificações que, por exemplo, uma caldeira ela pode ser operada à distância. Então ela tem várias redundâncias de segurança e você não precisa de um operador full-time na casa de caldeira, que no Brasil você tem. Então eu acredito que essa automação... Automatizar tudo. Sim, ela ficando mais barata. O custo real é muito alto, né? A gente tem uma moeda que perde muito, a gente tem muita perca de paridade de compra com o resto do mundo, né? Principalmente nos últimos anos. Então, isso gera um atraso substancial para tudo, assim, em todos os setores, né? Principalmente industrial. Principalmente no industrial, que é onde as coisas estão acontecendo de fato, né?
Eu sempre falo que as coisas estão acontecendo ou numa indústria ou num laboratório. Né? A linha que divide o tempo de hoje com o futuro, ele está acontecendo numa indústria ou num laboratório dentro da indústria. Então, quando não é nos dois. Então isso é o lugar mais impactado com essa perca de poder de compra. Então, eu acredito que o mercado brasileiro, ele deve, de caldeira, óbvio, de queimadores, de automação de caldeiras, ele deve evoluir para essa parte de controle mais assistido por computador, né, para proteger mais o operador. Isso dá para a parte de automação, tá? Porque a automatização de controle, de segurança no equipamento, nós já temos, assim. Já é uma realidade. Já é. Tá caro pro Brasil hoje, né? Mas, cara, é relativo, né? Porque se você for ver que ele vai fazer um investimento e isso vai diminuir os custos dele, vai aumentar a eficiência dele, então é um investimento. Né? Exato. É aí que nós entramos, tentando mostrar para o pessoal que vale a pena. Exato, que vale a pena. Né? A maior parte dos estudos de consultoria que nós fazemos é exatamente nesse sentido. Né? Mostrando que implementando um sistema moderno, um sistema mais perto do nosso tempo, né? Por mais que ele tenha um custo de implementação um pouco alto, né? Eu não diria altíssimo porque não chega a ser na casa dos bilhões, né? Mas alguns chegam na casa dos milhões, mas ainda assim o payback dele, né? O tempo que ele vai levar para pagar esse investimento, ele acaba sendo muito curto. Né? Em média, quanto tempo? Geralmente 1 ano, 1 ano e meio. Eu juro que eu achei que você ia falar de 3 a 5 anos. Não, tem casos que até menos. Tem casos que, dependendo do setor que está o equipamento, ele chega a 6 meses. Né? E é óbvio, dependendo do tamanho do equipamento. Né? Mas, por exemplo, o setor sucroalcooleiro, por exemplo, chega a ser menos. O cara ele tem uma biomassa que antigamente ele jogava fora, que o Brasil tinha um problemão com bagaço de cana no passado. Hoje não tem mais. Hoje você queima esse bagaço de cana, você gera energia, você gera vapor para gerar energia, você gera vapor para usar em qualquer outra parte de processo, entendeu? Então, esse tempo de pagamento do teu investimento ele acaba encurtando. Mas então eu vejo nesse sentido. Eu vejo no sentido para automatizar ainda mais. Eu não vou citar inteligência artificial porque eu não estudei nada nesse sentido para minha área. Como que ela ajudaria o serviço lá em loco, né? A inteligência artificial já ajuda a gente com conteúdo, né? Sim. Hoje eu quero converter uma unidade de medida, eu não tenho mais um aplicativo de conversão de unidade de medida no meu celular. Eu mando para a inteligência, ela converte, né, e faz isso para mim, então ela já ajuda. Mas para a máquina em si, para fazer essa separação de homem e máquina, deve evoluir com certeza nos próximos anos. A gente vai ter agora a revisão da NBR 12313, isso para equipamentos, né, para instalações de gás para a indústria. A gente já deve evoluir muito nesse sentido. Depois para operação de a NR13 para operação de caldeiras também, né, para inspeção, manutenção de caldeiras. Eu acredito que a gente vai evoluir para esse lado. Né? A Alemanha já faz muito isso. Você bota um operador para monitorar o equipamento, mas à distância. Né? Você tem uma casa de controle bem distante do equipamento. É um lugar quente, né? É uma máquina segura, muito segura. A caldeira ele é um equipamento extremamente seguro. Mas ainda é um lugar que tem ruído alto, tem um calor que incomoda. Eu não conseguiria. Eu já atendi um cliente e, nossa, para visitar a fábrica ali foi bem trash. Uma coisa assim que eu achei muito interessante também, pesquisando um pouco sobre você, eu vi que vocês apoiam uma ONG, né? A Pense Novo. Ah, tá. E eu queria entender, assim, o que você pensa... Vocês pesquisaram mesmo. Pesquisamos, a gente faz a lição de casa aqui. Eu queria saber o seguinte... Como que você enxerga o papel da empresa se envolvendo nessas questões sociais, nesse caso aí psicológicas, né? Sim, sim. Então, por muito tempo, eu não sou sociólogo, né? Então não tem como eu citar as fontes, mas por muito tempo a indústria ela viu o produto final dela como o principal produto do negócio, né? O tempo foi passando e tal, e as pessoas perceberam, né, principalmente eu acho que isso veio muito de algumas metodologias japonesas, que o maior bem que uma empresa tem, o maior ativo que ela tem é o funcionário. Né?
É o ser humano, na verdade, que está lá. Sem dúvida. No nosso caso aqui, que a gente realiza serviço, é 100%. Sim. É processo, pessoas e totalmente ligado a isso. E as pessoas, elas têm que estar bem. Isso é indiscutível. Mas a Pense Novo, se você me permite, eu vou falar da Pense Novo. Por favor. Bem falado. A bola. O que acontece? Eu, numa manhã gelada do dia 2 de julho de 2003, lá no sul de Minas, meu pai passou mal, cara, em casa. Ele teve um ataque epilético e foi eu quem socorreu ele na época. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos, né? Foi um desespero, uma casa sem eletricidade, a gente morava num canto lá e tal, foi muito ruim. Eu socorri meu pai, eu me saí muito bem naquela situação de estresse, mas depois eu tive problema, depois disso, né? Ficou um trauma. Meu pai não morreu, deu tudo certo. Graças a Deus. Mas mesmo assim é uma situação... Foi absurdo, cara. Então, só que eu não entendia. Na época eu tinha 18 anos, né? Eu ia fazer 18 anos, eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos. Pois bem, naquele dia eu fiquei traumatizado, só que eu não sabia disso. E o tempo foi passando, a minha vida foi acontecendo, né? A vida foi acontecendo até chegar Eu sempre fui um cara muito ansioso. Eu também, eu tô aqui tremendo o pé. Padrão, né? Padrão de ansioso, né? Eu sempre fui um cara muito ansioso, mas eu não sabia o que era. Então, assim, às vezes eu ficava ansioso, eu ficava irritado, eu brigava com alguém, eu discutia, xingava, etc. E passava, né, essa ansiedade. E beleza. Aí veio o Covid. Em 2022 veio o Covid. Em 2020 veio o Covid. E aconteceu uma coisa muito, muito estranha, cara. Eu fui atender um cliente nosso em Manaus, na época, e foi março de 2022 isso. No carnaval de 2022. Todo ano esse pessoal me contrata para trabalhar no carnaval. Então, assim, eu não tenho carnaval. Para as máquinas, aí você vai lá dar manutenção. Sim, aí vamos lá, atender eles. Um pessoal excelente. E lá eu tinha vários amigos lá. Tem, né? Eu atendo eles até hoje. Pois bem, aí na sexta-feira eu tava conversando com o pessoal de lá, falando, não, eu vou chegar aí na segunda, a gente vai reencontrar, faz um ano que a gente não reencontra, etc, etc, etc. Aí, e aquela animação, né? Aí um amigo meu de lá falou, cara, quando você vier pra cá, vai ser muito bom pra gente conversar, eu vou pra um sítio meu aqui esse final de semana, a gente vai pescar, aí a gente bate um papo na segunda. E eles lá iam pescar, né? Cara, aí beleza, voei pra Manaus, cheguei em Manaus no domingo à tarde, na segunda à tarde, aí fui pro hotel, na terça de manhã, isso eu tava conversando com a galera na sexta, aí na terça de manhã cheguei lá na empresa, cumprimentando a galera, falei, cadê o fulano? Cara, o fulano foi sepultado domingo, sim. E você conversou com ele na sexta? Eu falei, mas como assim sepultado domingo? A gente tava combinando. Falei, cara, o cara tava com Covid, não sabia. E foi pro sítio dele, passou mal lá, voltou, internou, tava de boa, mandando mensagem pra gente no WhatsApp. No domingo tu faleceu, cara. Caraca. E eu tava acabando de recuperar do Covid. A gente pegou Covid numa empresa aqui em Campinas, a gente tava atendendo a empresa em janeiro, isso. E a empresa tava totalmente vazia, só tinha um cara lá. E tava infectado. E ele tava bravo, ele falou assim, ó, eu não posso, o cara falando assim, eu não posso me infectar porque eu tenho uma viagem pro Chile marcada de moto com os meus amigos. Então, assim, e ele tava, cara, infectado. E ele infectou nós, infectou a turma do motoclube dele, ele infectou todo mundo. E infectou a galera no Chile. Pois bem. Aí assim, ó, eu fiquei indignado com aquilo, cara. E aí eu trabalhei o dia todo bem, mas indignado. Falei, cara, como é que uma pessoa pode morrer tão fácil assim, cara? Né? Um cara saudável, etc. E aí, lembra lá da ansiedade de 2003? Eu saí da empresa para voltar para Manaus, eu tava numa avenida, cara, numa avenida retona, assim, chama Constantino Neri a avenida. Eu tive um ataque de pânico. Eu falei, cara, se eu morrer aqui agora, como que meus pais vão levar meu corpo para Minas, etc. E tive um ataque de pânico. Foi horrível, horrível. Ali eu descobri o que eu tinha na minha vida inteira desde 2003. Falei, cara, não, você não descobriu não, né? Eu passei mal, falei, vou morrer, tô infartando, fui pro hospital. Cheguei no hospital lá, o cara falou, não, relaxa, você não tá infartando, você tá bem. O senhor acabou de ter um ataque de pânico. Assim, ó, daqui pra frente você vai conviver com ansiedade.
Aí eu falei, cara, aí passou... E depois a primeira vez é mais fácil acontecer outras vezes, viu? Não, então, exato aí. Então, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo, eu me curava daquilo. Curava não, né? Aquilo passava e beleza. Aí, mas assim, mas foi horrível, foi muito horrível. Não. Eu tive um ataque na avenida, aí assim, a avenida lotada, cara, de carro, eu lá no meio da avenida passando mal, aí chegou um padrão filme, loucura, o motoboy batendo no vidro assim, perguntando se tava tudo bem, né? E eu voltando aqui atrás, eu falei, não, cara, eu tô morrendo. Ele falou, não, vamos aqui comigo, tem uma farmácia aqui na frente, aqui. Eu falei, aí eu mineiro, né? Eu falei, que farmácia nada, esse cara vai me roubar, cara. E aí o cara, aí foi, cara, uns 4 motoboys junto comigo. Aí eu entrei na farmácia, assim. Aí o cara lá falou, cara, você acabou de ter um ataque de pânico, o farmacêutico. Não posso te dar remédio aqui porque você não tem receita, vai pro hospital agora. Aí fui pro hospital. Aí sem remédio nenhum. Aí cheguei no hospital, o médico falou, não, você teve um ataque de pânico e tal, vai tomar um ansiolítico e tal, e vai fazer esse monte de exame aqui pra nós ver. E depois um psiquiatra. Então eu falei, mas eu tenho que voltar pra São Paulo, eu quero voltar no outro dia. Ele falou, de jeito nenhum, você vai ficar aqui uns 2 dias. Se você entrar no avião desse jeito, cara, você vai fazer esse avião pousar em qualquer lugar, menos no destino. Beleza. Aí fiquei lá e tal, mais uma opressão absurda. E aí voltei aqui pra São Paulo, procurei um psiquiatra na época, procurei tratamento psicológico, e aí eu fundei a Pense Novo. Por que a Pense Novo surgiu? Ah, você é o fundador? Sim. Isso, olha, eu falei na minha pesquisa aí, rapaz. Falhou. Não tinha percebido isso. A Pense Novo, ela é 100% patrocinada com o meu dinheiro. Não é nem da ProBurn, é o meu dinheiro. Né? Para quem não sabe, você tem que tirar da empresa o dinheiro que é teu e o dinheiro que é da empresa, tá? Guarda isso aí na cabeça, né? Tem que separar bem. Não tem esse negócio de usar, né? Falando olhando para a câmera, você não pode tirar dinheiro da conta da empresa para pagar a tua compra de supermercado, não, cara. Se você for nesse caminho, você vai quebrar rápido, né? Vai, meu. Aí eu fundei a Pense Novo, assim, bem amador, tá? Não tem registro do registro do nome, nada. É um nome para todo mundo. Com o seguinte intuito. O nosso intuito é o seguinte, dentro das nossas capacidades, levar tratamento psicológico de graça para quem não tem dinheiro ou condições de pagar um psicólogo. Então, assim, você tem uma tia que você não consegue ajudar ela e ela não tem como pagar um psicólogo. A gente paga 10 sessões de psicólogo para essa pessoa, para ela fazer. Por que 10 sessões? Porque segundo a minha psicóloga, né, 10 sessões é o suficiente para ela conhecer bem o paciente E dar um diagnóstico. e o paciente entender que aquilo funciona. Porque eu sou desse que não acreditava, entendeu? Para mim, eu fui criado no campo, né? Não existia medo lá no campo, assim, na roça, né? Homem, eu tinha que resolver os problemas. Então, eu nunca achei que psicólogo fosse um profissional necessário. Eu sempre achei frescura. Sempre. E aí, aí eu voltei para São Paulo, cara, tomei os remédios que o médico passou lá, vim dormindo no voo inteiro. Mano, cara, horrível. Eu não tenho inimigos, pelo menos declarados não, né? Mas eu não desejo pra ninguém, cara. Ninguém. Cada um tem sua ansiedade, cada um enfrenta de um jeito, mas seus demônios. Sim, mas eu não desejo pra ninguém, absolutamente ninguém. O que eu passei, eu comi maltrapilho e imundo o pão que o diabo amassou, cara. A minha família, ninguém conseguiu me ajudar. A minha família, eu ia pra Minas, você sente uma pressão muito, no meu caso, né? Eu ficava oprimido, eu tinha muito medo de morrer. Não de morrer da morte, mas eu tinha muito medo de sofrer para morrer, porque eu ficava imaginando o meu amigo lá, falando, cara, o que aconteceu? Porque o cara tava bem conversando comigo, do nada. Aí deu, cara. Somando com a sua vivência do seu pai, né? Sim. Eu quero comentar uma coisa contigo. Eu tenho algo semelhante, eu já fui diagnosticado com um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e já tive também algumas crises de pânico. Hoje em dia, graças a Deus, está bem estabilizado, assim, faz algum tempo já que eu não tenho. Mas vou contar uma que aconteceu comigo. Uma vez eu estava indo pela Bandeirantes, para São Paulo, e inclusive estava a minha mãe e minha esposa no carro comigo, eu não tinha filha ainda. E aí, de repente, passando ali a Klabin, pela Bandeirantes, o outro lado da pista é mais alto. Sim. E aí eu estava no lado de cá, indo para São Paulo, mais baixo. E aí, nisso, um caminhão atravessou lá de cima o guarda de reio
e veio para minha pista, assim, ó. Caramba! Pegou um carro que tava, tipo, 30, sei lá, 50 metros no máximo na minha frente. Todo mundo freou, rolou um monte de gente bateu no carro, foi um acidente horrível, cara, horrível. E a família da minha esposa é a de São de Suzano, e a gente vai praticamente todo mês, e eu tenho que passar por ali. Cara, para mim, assim, toda vez que eu penso em pegar Bandeirantes e passar por aquela região, começa... Hoje em dia já melhorou, mas me dava desespero, começava a suar, começava o coração bater mais rápido, eu sentia, achava que ia morrer dirigindo. Sim. Eu passei, e aí hoje eu já entendo, consigo, eu já cheguei até a evitar, ir pela Castelo Branco para não passar por lá. Que é uma volta gigantesca. Aí eu falo, não, eu vou passar por lá, hoje eu falo, não, hoje eu vou encarar você, negão. Vamos lá, enfrentar os meus medos ali. Exato. E a ansiedade fez eu perder muita coisa, cara. Isso que você falou, ele é fundamental, independente de qual nível de tratamento que a pessoa tá. Fugir é pior. A primeira coisa, guarda bem isso. Fica em segurança. Você tá bem? Perfeito. Segunda parte, enfrenta o teu problema. Com segurança, com racionalidade, mas enfrenta, tá? Terceira dica para ansiedade, procura tratamento. Não tem problema nenhum em procurar tratamento, seja ele qual for. O psicólogo do mais barato ao mais caro, ele vai te ajudar. Tá? E você não é menos homem ou menos adulto por isso, né? De maneira alguma, de maneira alguma. O meu problema era avião. A ansiedade fez eu perder A ansiedade acabou não. Ela quase conseguiu me fazer fracassar como ser humano. Eu perdi minha sociedade por conta da ansiedade. Da outra empresa, né? Eu saí da empresa com meu ex-sócio, por conta da ansiedade. Eu perdi um relacionamento maravilhoso com uma mulher maravilhosa por conta da ansiedade, cara. A ansiedade, ela começou a destruir a minha vida, né? E aí eu falei, eu tenho que buscar. Quando aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo, eu não procurei tratamento, eu procurei tratamento virtual, né? Fui no Google, falei, eu vou enfrentar isso como homem, né? Como homem, eu sou macho, caramba, eu tenho que resolver meus BO. Então, mas aí eu fiquei 6 meses. Eu fiquei de março de 2022 até agosto de 2022 tentando enfrentar tudo sozinho, sem remédio, sem tratamento, sem ninguém, assim, sozinho. E assim, e ficando cada vez pior. Então, assim, no entanto, no final de 2022 eu encerro a minha sociedade com o meu ex-sócio, cara. Por quê? Falei, cara, vou prejudicar o cara. É um pai fantástico, é um engenheiro maravilhoso. A gente tem uma empresa de extremo sucesso para 2 caipiras, né? Assim, não caipira no sentido pejorativo da palavra, mas para duas pessoas simplórias que veio do campo, né? Apesar de baixo. Apesar de ser todos formados, né? Eu falei, vou atrapalhar a vida desse rapaz, eu não posso fazer isso. Vendi minha parte para ele, né? Acabei com o meu raciocínio. A gente se boicota, né? Total. Então, esse é o problema. Quando você falou de enfrentar, ele é fundamental. Mas é um segundo nível, né? Eu cheguei a pegar Castelo Branco já umas 2 vezes por causa disso, que eu não quis enfrentar. Hoje eu enfrento. Perfeito. E aí sim, mas tá tudo bem. Uma coisa que a ansiedade me ensinou foi isso, que tá tudo bem, cara. Você se manter vivo, se manter pro próximo dia, para viver mais um dia, tá tudo perfeito. Óbvio que você não vai prejudicar ninguém. Né? É porque eu tô ansioso, vou sair na rua e dar um soco na cara de alguém, não é isso. Né? Mas pois bem, aí eu fundei abri a ProBurner porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar, comecei tratamento em agosto, beleza, mas eu tinha que pagar meu psicólogo, né? Aí eu encerrei minha empresa, uma coisa fugindo dos meus problemas. Aí eu troquei de psicólogo, e aí em 2023 eu comecei a trabalhar sozinho. Quando você trabalha sozinho no mercado, o teu custo baixa, então você consegue ter um preço melhor, você consegue concorrer melhor com seus concorrentes, né? E isso para mim foi um problema, por quê? Porque eu tinha mais voo para enfrentar, eu tinha mais cliente para atender, e o meu problema, que você falou da Bandeirantes, o meu problema era avião, cara. Eu vi um avião, eu desmaiava. Sério? Assim, a minha ansiedade já chegava num ponto tão absurdo que eu apagava. Você chegava a desmaiar. Cara. Assim, de janeiro de 2023 até julho, eu voei 48 vezes, foi 48 lindos desmaios. Era entrar no avião, eu desmaiava. Aí eu comecei a pesquisar, falei, caramba, velho, não pode. Falando com a psicóloga, né? Com a minha psicóloga na época, isso me fazia me sentir muito mal, porque eu não estava conseguindo enfrentar meus problemas, né? A síndrome do machão, né?
Aí a minha psicóloga falou, Ezequias, cara, por que você não compra o último assento do voo? Porque aí você fica mais perto do banheiro do avião e lá atrás ninguém vai te ver passar mal. Você vai estar na última. Eu falei, cara, olha que dica maravilhosa. Fuga. Mas mantendo ainda enfrentando o avião, entendeu? Nossa, eu vi aqui em Viracopos, putz, deve ter gravação minha lá, da Infraero lá, desmaiando várias. Aí eu comecei a fazer isso. Eu comprava sempre o último banco, lá apertadão lá atrás, perto do banheiro, você não dorme, você não faz nada, porque todo mundo vai no banheiro toda hora, você fica abrindo porta, né? Foi igual o teu caso com a Castelo Branco. Não tem problema, cara. Você ainda enfrentou, você ainda foi pra estrada, você ainda pegou teu carro. Né? Aí comecei. Aí, beleza. Aí, em janeiro do ano passado, eu fui para os Estados Unidos. Fui passar 15 dias lá para conhecer museu nos Estados Unidos. Falei, vamos ver como é que vai ser. Cara, nossa. Chegando em Nova York, apaguei dentro do avião, cara. Aleatório total. Já com tratamento, já com remédio, já com acompanhamento psicológico e tal. Então, eu acho que para nós ansiosos, o maior problema é isso, né? Quando que vai acontecer, né? E pensando nesse mal que é horrível, aí eu falei, não, o que eu posso fazer para ninguém passar o que eu passei, eu vou fazer. E aí, assim, a gente mantém 2 atendimentos simultâneos até o final do tratamento. Então, por exemplo, agora não tem... Se você entrar no site lá, tá lá que a gente tem 16 ou 18 pessoas atendidas, sempre amigos, certo? Então, a gente está, às vezes, trabalhando num cliente, numa caldeira, o cara fala, minha filha está com ansiedade. Eu falei, e aí, você está pagando psicólogo? Não tô. Eu falei, então eu pago para você. Pago 10 sessões para você. Então é sempre assim, sempre indicação, tá? Não existe um cadastro para a pessoa entrar e cadastrar, não. É o que você sente, é o que surge aí dentro. Que bacana. Mas acho que isso que é legal. Se cada um conseguir ajudar uma pessoa a fazer um pouco, a gente tem um mundo bem diferente. Né? Sim. E aí a gente paga, lá agora acho que está com 16 ou 18, não lembro agora. E tem 18, né? E tá 0 em atendimento. Então, quer dizer, não tem ninguém sendo atendido agora. A gente não conhece ninguém chegou pra gente. Aí, quando chega, a gente paga. Eu tenho uma cunhada, uma psicóloga maravilhosa, ela ajuda a gente, ela faz o honorário dela mais barato pra mim, mas atende do mesmo jeito, tá? Então, quando eu falei pra ela, eu tenho esse projeto aqui, você quer participar? Ela falou, quero. Aí ela me ajuda. Tem a minha psicóloga aqui de Indaiatuba também, a Carla, maravilhosíssima Carla. Ela apoia a gente também, embora eu nunca mandei nenhum cliente para Carla. Mas o sentido é esse, ajudar. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei, cara. Ninguém. Sim. Se eu pudesse pagar tratamento para todo mundo que é ansioso no planeta, eu pagaria, cara. Infelizmente eu não consigo ainda. Mas... Viu? E deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Que dica você daria para alguém que quer cursar mecatrônica ou que quer entrar nessa parte aí de automação industrial? Você indica ela entrar? Que conselhos você daria para essa pessoa? Perfeito. Sobre o que eu vejo do mercado, é um ramo maravilhoso. Hoje eu não lembro, eu não tenho lido se tem mecatrônica no mercado, mas a FATEC eu sei que tem automação industrial. Não é o futuro, não é a profissão do futuro, é a profissão do agora, né? O estado de São Paulo deve ter uma deficiência de 600 mil técnicos, no mínimo, né? A última vez que eu li era 400 mil técnicos, né? De todas as áreas. Então, a gente tem uma defasagem técnica, de mão de obra técnica muito grande, isso para o estado de São Paulo. Para o Brasil é muito mais, né? Vale a pena. No meu caso, mudou a minha vida, né? A mecatrônica, ela simplesmente tirou eu do cabo de uma enxada e levou eu para a tecnologia de ponta no mundo todo, né? Eu conheci me fez viajar, né? Me fez conhecer outras tecnologias, pessoas maravilhosas. A mecatrônica mudou a minha vida completamente. Então, eu aconselho os jovens a fazerem. Aqui em São Paulo tem a FATEC, né? Para quem está em Minas, estiver assistindo, sei, tem o Cefet de Minas. O Rio de Janeiro, eu acho que tem Cefet também. No Paraná, eu não sei como é que chama a Escola de Tecnologia do Paraná, mas procurem, né? A FATEC eu acredito que seja paga, mas o Cefet é federal, vale a pena. A FATEC eu falo com propriedade porque minha mãe trabalha lá. Ela é pública. É pública? Todo perfeito. mundo acha, mas que ela é particular e ela tem uma qualidade muito incrível. São cursos tecnólogos de 3 anos, mas são cursos profissionalizantes que as pessoas saem prontas para o mercado de trabalho. Sim, aqui, hoje eu moro aqui em São Paulo, né? Trabalho aqui em São Paulo, mas
todo profissional da FATEC que eu conheço, cara, é altíssimo nível. É altíssimo fora nível. Da curva. Sim, totalmente, cara. Totalmente. Então façam mecatrônicos. Mesmo pensando em fazer engenharia no futuro ou qualquer outro curso, se você está inserido no mercado de trabalho para a indústria, que é o meu caso, né, eu posso falar de indústria, eu não posso falar de outras áreas. Faça um técnico, com certeza. Se você for jovem ainda, com certeza faz o técnico, é uma base fenomenal e continua os estudos depois. Não pare de estudar, não. A gente tem que estudar sempre. Né? É isso aí. Queria mais uma vez agradecer a você, Ezequias, de ter vindo aqui. E você que está chegando pela primeira vez assistindo o nosso canal, se inscreva aqui para ver outras pessoas incríveis como Ezequias, aí, esse mineiro, gente boa, um caso de sucesso aí, realmente alguém que está vencendo na vida. Então, queria agradecer de todo o coração de você ter vindo aí. E se você tem vontade de vir aqui contar sua história também de empreendedorismo, seja bem-vindo, se inscreva aqui, mande uma mensagem para nós que vamos ter o prazer de contar sua história aqui. Vou abrir aqui para você dar suas considerações finais. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. É um lugar maravilhoso, me surpreendeu muito. Eu vim com muita desconfiança como bom mineiro, né? Achei não muito pouco convencional a forma que vocês entraram em contato comigo. Eu achei que tinha sido alguma indicação, né? Era uma possibilidade. Que bom que o LinkedIn entregou a nossa empresa para vocês, assim, mostrou a nossa empresa. Isso mostra que a gente está lá na ProBurner e na Burner Tools também, para peças, né? A gente está atingindo lugares que a gente nem imagina, né? Que é o que nós esperamos mesmo do conteúdo digital. Espero estreitar nossos laços para eu aprender mais ainda de marketing, de branding, de criação de conteúdo e de perpetuação de marca com vocês, né? Até aqui foi maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Beats Podcast.